Vou te contar uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Durante décadas, trabalhei ao lado de Warren Buffett, analisando negócios, estudando o comportamento humano e observando como as pessoas tomam decisões sobre dinheiro. E descobri algo perturbador. A maioria das pessoas está sendo enganada sobre quanto realmente precisa para parar de trabalhar. Disseram a você que precisa de milhões, certo? Que a aposentadoria é algo distante, quase impossível, reservado apenas para os muito ricos ou muito sortudos. Essa narrativa sustenta uma indústria inteira. Bancos, gestoras, consultores financeiros, todos lucram enquanto você continua preso ao seu emprego, acumulando, investindo, mas nunca chegando lá. A liberdade financeira foi vendida como algo caro demais para a maioria, mas isso é uma mentira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa em parar de trabalhar, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Provavelmente é: quanto eu preciso para manter meu estilo de vida atual? Parece razoável, não é? Mas essa é a pergunta errada. Essa pergunta te mantém preso. A pergunta certa, a que muda tudo, é: quanto custa viver bem sem trabalhar? Percebe a diferença? Não é sobre manter tudo igual. É sobre entender que sua vida vai mudar completamente quando você sair do ciclo do emprego. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Trabalhar é o que mais custa dinheiro na sua vida. Pensa comigo. Você trabalha 8, 10, às vezes 12 horas por dia. Chega em casa exausto. Não tem tempo de cozinhar, então pede comida. Não tem energia para fazer exercício, então paga a academia cara que mal usa. Precisa de roupas adequadas para o escritório. Precisa de um carro porque o transporte público não encaixa no seu horário. Gasta com combustível, estacionamento, manutenção. Tira férias caras uma vez por ano porque são os únicos 15 dias que tem para descansar de verdade. Todos esses gastos existem para compensar o estresse e as limitações que o trabalho impõe. Agora imagina remover o trabalho da equação. De repente, você tem tempo. Pode cozinhar em casa, o que é mais barato e mais saudável. Pode se exercitar ao ar livre, de graça. Não precisa de roupa social, não precisa de carro, porque pode morar perto de tudo ou usar transporte público nos horários tranquilos. Não precisa de férias caras, porque todo dia pode ser um pequeno momento de lazer. Quando você para de trabalhar, seus gastos caem drasticamente. Estou falando de 30% a 50% menos. E aqui está o pulo do gato. Se você gasta menos, precisa de menos dinheiro para viver. É óbvio quando você pensa, mas ninguém para pensar nisso. As pessoas confundem renda com custo de vida. Ficam obcecadas com quanto ganham, quando deveriam estar obcecadas com quanto gastam. Em liberdade financeira, renda não importa. O que importa é despesa. Se você descobre que vive bem com R$4.000 por mês, então você só precisa de um capital que gere R$4.000 por mês. Não precisa de milhões. Precisa de clareza. Vamos aos números, porque matemática não mente. Se você tem R$200.000 investidos de forma conservadora, digamos que isso te dê um rendimento real, depois de impostos e inflação, de 0,5% ao mês. São R$1.000 por mês. Insuficiente? Talvez. Mas agora vamos aumentar um pouco. Com R$300.000 você tira 1.500 por mês. Ainda parece pouco? Então vamos ser honestos sobre onde está o problema. Esses valores são inviáveis se você mora em São Paulo, se mora em Nova York, se mora em Londres. Claro que são. Mas e se você não morar nesses lugares? E se você escolher viver onde o custo de vida é baixo, onde o clima é bom, onde a qualidade de vida é alta?
aí a matemática muda completamente. Isso tem um nome: arbitragem geográfica. É um conceito simples, mas poderoso. O mesmo dinheiro compra padrões de vida completamente diferentes dependendo de onde você está. Em um país caro, 200 ou 300 mil reais te mantém na pobreza. Em um país de baixo custo, te dão conforto, liberdade e dignidade. Tem lugares no mundo onde você vive bem com 1.500, 2.000 reais por mês. Não estou falando de viver em condições precárias. Estou falando de ter uma casa decente, comer bem, ter acesso à saúde básica, viver com tranquilidade. Tailândia, Vietnã, Portugal, Colômbia, Bali, partes do México. O mundo está cheio de opções. E o melhor de tudo, muitos desses lugares têm melhor clima, melhor comida e, em muitos aspectos, melhor qualidade de vida do que as grandes metrópoles onde você se mata trabalhando. Por que ninguém fala disso? Porque não é conveniente. O mercado financeiro não quer que você descubra que pode sair do jogo tão cedo. Cada ano a mais que você trabalha são taxas de administração, comissões, produtos financeiros que eles vendem para você. Menos anos trabalhando significa menos dinheiro para eles. Então eles te vendem medo. Criam simulações que sempre usam o cenário mais caro possível. Te dizem que você precisa de 3 milhões, 5 milhões, porque assim você continua preso, acumulando, e eles continuam lucrando. Mas eu sei que você está pensando nas objeções, e elas são legítimas. Vou endereçar cada uma. Saúde. Sim, é uma preocupação real. Mas muitos países têm sistemas de saúde acessíveis, alguns até gratuitos para residentes, e um bom seguro internacional custa muito menos do que você imagina. Além disso, sem o estresse crônico do trabalho, sua saúde tende a melhorar naturalmente. Inflação. É verdade, seu dinheiro precisa crescer pelo menos no ritmo da inflação, mas investimentos conservadores fazem isso. E em muitos países de baixo custo, a inflação é controlada ou até menor que no Brasil. Emergências sempre podem acontecer, mas você não precisa de milhões para se proteger. Um colchão de segurança de 20, 30 mil reais cobre a maioria das emergências. E se algo realmente catastrófico acontecer, você ainda pode trabalhar temporariamente. A diferença é que agora você trabalha porque escolheu, não porque é obrigado. Família e amigos. Essa é a mais difícil. Deixar pessoas queridas para trás dói. Mas hoje, com a internet, você se comunica com qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. E você pode visitá-los, ou eles podem te visitar. É uma troca. Você abre mão da proximidade física constante, mas ganha liberdade e qualidade de vida. Cada um precisa decidir o que vale mais. Agora deixa eu te descrever como é a vida sem trabalhar. Você acorda sem despertador. Seu corpo decide quando acordar. Você tem tempo de verdade, não aquelas 2 horas antes de dormir que você chama de tempo livre. Você pode ler um livro inteiro numa tarde, pode aprender uma língua nova, pode fazer um curso de culinária, de fotografia, de qualquer coisa que te interesse. Não porque vai te dar dinheiro, mas porque você quer. Você pode trabalhar se quiser. A diferença é que agora o trabalho é uma escolha, não uma necessidade. Pode ser freelancer algumas horas por semana. Pode ter um pequeno negócio. Pode ajudar uma ONG. O trabalho deixa de ser uma prisão e se torna uma forma de contribuir quando e como você quiser. Mas preciso ser honesto com você sobre algo importante. Nem todo mundo floresce nessa vida. Algumas pessoas precisam de rotina imposta, de objetivos externos, de validação que vem do ambiente corporativo. E tudo bem. Não é fraqueza, é perfil psicológico. Você precisa se conhecer. Precisa ser honesto consigo mesmo. Você é o tipo de pessoa que prospera com autonomia ou que se perde sem estrutura.
Essa não é só uma decisão financeira, é uma decisão existencial. Se você decidiu que quer isso, que quer liberdade mais do que quer segurança corporativa, então precisa de um plano. E o plano é simples, mas não é fácil. Primeiro, você precisa economizar agressivamente, cortar tudo que não é essencial, viver de forma simples por alguns anos. Parece sacrifício, mas quando você tem um objetivo claro, cada real economizado é um passo em direção à liberdade. Segundo, evite dívidas como se fossem veneno. Dívida é o oposto de liberdade. Terceiro, invista com constância. Não precisa ser arriscado, pode ser conservador. O importante é disciplina. E quarto, talvez o mais difícil, não aumente seu padrão de vida à medida que ganha mais. Cada aumento no salário deveria ir direto para investimentos. Faça um desafio para você. Antes de tomar qualquer decisão, faça um teste. Escolha um país de baixo custo que te atraia. Vá passar um mês lá. Não como turista, mas como morador. Alugue um apartamento simples. Cozinhe em casa. Use transporte público. Faça compras no mercado local. Calcule quanto você gastou no final do mês. E pergunte a si mesmo: fui feliz? Consegui viver bem? Se a resposta for sim, você tem sua resposta. Decisão baseada em dados reais, não em suposições ou medos. A verdade final que preciso te dizer é esta: isso não é para todo mundo, mas é possível para muito mais gente do que imagina. A liberdade financeira não exige que você seja rico. Exige que você seja inteligente sobre onde e como vive. Exige que você questione as narrativas que te venderam. Exige coragem para fazer escolhas não convencionais. Você pode chegar lá muito antes do que te disseram. Não em 30 anos, talvez em 5, talvez em 7. Depende de quanto você ganha, quanto você gasta e quão disposto está a fazer diferente. A única pergunta real é: você quer isso o suficiente para agir? Comece hoje. Calcule quanto você realmente precisa para viver bem. Pesquise lugares onde esse dinheiro te daria liberdade. Comece a economizar de forma agressiva. Teste suas hipóteses com viagens exploratórias. A liberdade não está num futuro distante, acessível apenas para privilegiados. Ela está mais perto do que você pensa. Só exige que você pare de seguir o roteiro que escreveram para você e comece a escrever o seu próprio. Agora, deixa eu te contar algo que aprendi observando milhares de pessoas ao longo da minha vida. A maioria falha não por falta de dinheiro, mas por falta de clareza. Elas vivem no automático, gastando sem pensar, trabalhando sem questionar. E quando finalmente param para refletir, já estão com 50, 60 anos, cansadas demais para recomeçar. Você não precisa cometer o mesmo erro. Tem uma frase que repito há décadas: mostre-me os incentivos e eu te mostrarei o resultado. O sistema atual tem incentivos perversos. Quanto mais você trabalha, mais você gasta. Quanto mais você gasta, mais precisa trabalhar. Só precisa parar de acreditar que ela é inevitável. Pensa em como a sociedade te programa desde criança. Estude muito, arranje um bom emprego, compre um carro, compre uma casa, case, tenha filhos, trabalhe mais para sustentar tudo isso, se aposente aos 65 se tiver sorte. Esse é o roteiro. E funciona perfeitamente para quem lucra com ele. Bancos lucram com suas dívidas, imobiliárias lucram com sua casa, montadoras lucram com seu carro. O sistema inteiro depende de você seguindo esse caminho. Mas e se você simplesmente não seguir? Vou te dar um exemplo prático. Conheço pessoas que economizaram R$250 mil em 6 anos. Não ganhavam fortunas. Eram professores, funcionários públicos, gente comum.
A diferença é que eles tinham clareza absoluta sobre o objetivo. Dividiam um apartamento para pagar menos aluguel. Não tinham carro. Cozinhavam todas as refeições. Não saíam todo fim de semana. Parecia radical? Para os amigos deles, sim. Mas eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, comprando liberdade. E sabe o que aconteceu? Com esse dinheiro, se mudaram para o interior de Portugal. Hoje vivem numa casa pequena, com vista para o campo. Trabalham esporadicamente com trabalhos remotos, quando querem ganhar um dinheiro extra. Passam os dias caminhando, lendo, aprendendo coisas novas. Têm 30 e poucos anos, enquanto os amigos deles ainda estão pagando financiamento de carro e reclamando do chefe. Qual das duas vidas você prefere? Aqui está outra coisa que ninguém te conta. O dinheiro que você precisa para essa transição não vem de investimentos mirabolantes, vem de disciplina. 90% das pessoas que conheço que alcançaram liberdade financeira cedo fizeram isso economizando agressivamente e não investindo genialmente. Claro, investir de forma inteligente ajuda, mas se você economiza metade do que ganha, mesmo com investimentos medianos, chega lá rápido. O problema é que economizar metade parece impossível quando você está vivendo num padrão inflado, mas desce o padrão temporariamente e de repente fica fácil. More num lugar menor. Venda o carro. Corte streaming que você mal usa. Pare de comprar roupa nova todo mês. Cozinhe. Cada uma dessas mudanças parece pequena, mas juntas podem facilmente cortar seus gastos pela metade. E aqui está o truque mental que muda tudo. Você não está se privando. Você está trocando. Está trocando conforto temporário por liberdade permanente. Está trocando 5 anos de consumo moderado por 50 anos de autonomia total. Quando você enxerga assim, não é sacrifício, é investimento. Tem gente que me diz, mas Charlie, eu tenho filhos, não posso simplesmente mudar de país. E eu entendo, mas será mesmo que não pode? Ou será que é desconfortável pensar nisso? Milhões de famílias vivem bem em países de baixo custo. Crianças se adaptam rápido, aprendem línguas mais fácil que adultos, ganham perspectiva global e crescem vendo os pais livres, felizes, presentes, em vez de estressados e ausentes. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é possível e que os obstáculos que você imagina são, na maioria das vezes, maiores na sua cabeça do que na realidade. Outra objeção comum. E se eu me arrepender? E se eu largar tudo e descobrir que não era isso que eu queria? Bom, e daí? Você pode voltar. Pode trabalhar de novo. Ninguém vai te impedir de retornar ao mercado se precisar. A diferença é que agora você volta porque escolheu, não porque nunca teve escolha. E essa liberdade psicológica vale mais do que qualquer salário. Vou te contar sobre mim. Trabalhei duro a vida toda. Construí riqueza considerável. Mas não foi a riqueza que me deu paz. Foi entender que eu tinha escolhas. Foi saber que se quisesse poderia parar amanhã. Essa tranquilidade mental, esse poder de dizer não, isso é verdadeira riqueza. E você não precisa de milhões para ter isso. Precisa de liberdade de escolha. E liberdade de escolha vem quando suas despesas são menores que sua renda passiva. Agora, vamos falar do elefante na sala, solidão. Muita gente romantiza a ideia de largar tudo e viver livre, mas esquece que humanos são animais sociais. Se você se mudar para outro país, vai sentir falta de conexão, especialmente no começo. Mas aqui está o que descobri. Comunidade não é sobre geografia, é sobre intenção. Se você procura, encontra. Existem comunidades de expatriados em praticamente todo lugar. Existem grupos de interesse, clubes, ONGs. E com a internet,
Você mantém vínculos com quem importa. Além disso, pensa no seguinte: quantas das suas amizades atuais são profundas mesmo? Quantas existem só porque vocês trabalham juntos ou moram perto? Quando você tem liberdade, pode cultivar amizades de verdade, baseadas em valores e interesses compartilhados, não em proximidade geográfica acidental. Tem também a questão do propósito. Muita gente associa trabalho com propósito e quando pensa em parar de trabalhar entra em crise existencial. Mas trabalho não é propósito. Propósito é contribuir, é crescer, é fazer algo que importa. Você pode ter propósito sem emprego, pode ensinar de graça, pode criar conteúdo, pode ajudar a comunidade local, pode construir algo só porque quer, não porque precisa vender. Na verdade, eu diria que é mais fácil ter propósito real quando você não está preso a um emprego, porque aí você faz o que realmente acredita, não o que paga melhor. Deixa eu te dar uma última perspectiva. A vida é curta, parece clichê, mas é verdade. Você tem, se tiver sorte, 80, 90 anos. Os primeiros 20 você está crescendo. Os últimos 20, se a saúde permitir, você está desacelerando. Sobram 40, 50 anos de vida produtiva. Você realmente quer passar 30 desses anos fazendo algo que não escolheria fazer se tivesse opção? Porque é isso que a maioria faz. Trabalha dos 25 aos 65 em algo que tolera, sonhando com o dia em que finalmente poderá fazer o que quer. Mas aí chega aos 65 cansado, doente, sem energia, e percebe que trocou os melhores anos da vida por dinheiro que agora mal consegue aproveitar. Não seja essa pessoa. Escolha a liberdade mais cedo, mesmo que isso signifique viver com menos. Porque tempo você não recupera. Dinheiro você pode ganhar de novo, mas os seus 30, seus 40 anos, quando você ainda tem saúde e energia, esses não voltam. Então te pergunto de novo, mas agora com tudo que conversamos, você realmente precisa de milhões? Ou você precisa de coragem para viver diferente? A resposta está dentro de você. Só você pode decidir. Mas pelo menos agora você sabe que existe outro caminho. Um caminho mais rápido, mais acessível, mais real do que te fizeram acreditar. E se você decidir seguir por ele, vai descobrir algo extraordinário. A liberdade não estava no futuro distante. Ela sempre esteve ao seu alcance. Você só precisava enxergá-la. Sabe o que mais me incomoda? A arrogância silenciosa das pessoas que ficam presas. Elas olham para quem fez escolhas diferentes e julgam. Ah, mas isso é fugir da realidade. Isso é coisa de quem não quer trabalhar. Isso é irresponsável. Como se trabalhar 40 anos num emprego que você odeia fosse o auge da responsabilidade. A verdade é que julgar é mais fácil do que ter coragem. É mais confortável criticar quem saiu do jogo do que admitir que você tem medo de sair também. E olha, eu entendo o medo. O desconhecido assusta. Mas viver a vida inteira com medo, isso deveria assustar mais. Tem uma coisa sobre dinheiro que levei anos para entender completamente. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é ferramenta. Riqueza é ter opções. Você pode ter muito dinheiro e ser pobre de opções porque está preso a um estilo de vida caro, a dívidas, a expectativas sociais. Ou pode ter pouco dinheiro e ser rico de opções porque suas necessidades são simples e seus recursos são suficientes. Eu vi executivos ganhando 50 mil reais por mês que não podiam largar o emprego. Escola particular dos filhos, apartamento caro, carro importado, viagens de luxo, restaurantes toda semana. Eles precisavam daqueles 50 mil. Eram prisioneiros de ouro.
Enquanto isso, vi pessoas ganhando 5.000 que tinham mais liberdade porque viviam com 3.000 e investiam o resto. Quem era mais rico? Aqui está outro conceito que mudou minha forma de pensar: o custo oculto da ambição. A sociedade valoriza a ambição como se fosse sempre positiva. Quer crescer na carreira, ganhar mais, ter mais responsabilidade, mas ninguém fala do preço. Mais estresse, menos tempo, saúde deteriorada, relacionamentos superficiais. Você sobe a escada corporativa e quando chega no topo percebe que a escada estava encostada na parede errada. Não estou dizendo que ambição é ruim. Estou dizendo que ambição sem direção é perigosa. Você precisa saber o que quer de verdade. E se o que você quer é tempo, é autonomia, é paz, então subir na carreira pode estar te afastando do objetivo, não te aproximando. Vou te contar sobre um erro comum que vejo as pessoas cometerem. Elas acham que precisam otimizar tudo. Querem o melhor investimento, o melhor país, o melhor momento para fazer a transição. Ficam anos pesquisando, comparando, esperando o cenário perfeito e nunca saem do lugar. Sabe o que funciona melhor? Começar com o bom o suficiente. Escolher um país razoável, um investimento conservador, um momento aceitável e ajustar no caminho. Porque a verdade é que você aprende mais em um mês vivendo a experiência do que em anos planejando teoricamente. A ação imperfeita supera o planejamento perfeito sempre. Tem também a questão do prestígio. As pessoas adoram prestígio. Adoram poder dizer onde trabalham, quanto ganham, em que bairro moram. É validação social e é viciante. Mas prestígio não te dá liberdade. Na verdade, geralmente é o contrário. Quanto mais prestígio você busca, mais preso você fica porque precisa manter as aparências. Eu aprendi há muito tempo que prefiro ser livre e anônimo do que prestigiado e preso. E quando você faz essa escolha, quando realmente internaliza que não precisa impressionar ninguém, uma paz enorme toma conta. Porque de repente você percebe que pode viver do jeito que quiser, não do jeito que esperam que você viva. Deixa eu te falar sobre uma experiência pessoal. Conheci um casal que estava planejando essa transição. Tinham economizado por 5 anos, estavam quase chegando no valor que precisavam. Mas aí a família começou a pressionar. Vocês vão jogar a carreira fora? E se der errado, pensem no futuro das crianças. A pressão foi tanta que eles desistiram. Compraram um apartamento maior, voltaram ao padrão de vida antigo. Hoje, 10 anos depois, ainda estão trabalhando, ainda estão cansados, ainda dizem, um dia a gente faz isso. O medo deles não era real, era projetado. Eram os medos das outras pessoas contaminando a decisão deles. E isso é trágico porque agora eles perderam uma década que não volta mais. Então aqui vai um conselho prático. Quando você decidir fazer isso, não conte para todo mundo. Não abra para opiniões não solicitadas. As pessoas vão projetar seus próprios medos em você. Vão te dar 1000 razões para não fazer. Não porque querem seu mal, mas porque elas mesmas não teriam coragem. E ver você fazer o que elas não fazem é desconfortável. Compartilhe com quem apoia, com quem entende, com quem já fez algo parecido. O resto só vai te puxar para baixo. Agora, sobre o trabalho em si. Muita gente acha que está apaixonada pela carreira, quando na verdade está apaixonada pela segurança que a carreira proporciona. Faça este teste. Se você ganhasse o suficiente para viver sem trabalhar, continuaria no seu emprego atual? Se a resposta for não, então você não ama o trabalho. Você ama o dinheiro que ele te dá e está tudo bem. Mas seja honesto sobre isso, porque quando você é honesto, percebe que está vendendo sua vida. Está trocando horas, dias, anos por dinheiro. E aí a pergunta deixa de ser quanto eu ganho e passa a ser quanto da minha vida estou disposto a vender. Para mim a resposta sempre foi o mínimo possível.
Tem gente que fala: "Ah, mas eu gosto do que faço." Ótimo. Mas você gostaria se não fosse obrigado? Se pudesse fazer no seu ritmo, quando quisesse, sem pressão, sem reuniões inúteis, sem política corporativa? Porque esse é o ponto. Não é sobre nunca mais fazer nada, é sobre fazer as coisas nos seus termos. Eu trabalhei até a idade avançada, mas sempre nos meus termos. Escolhia os projetos, escolhia com quem trabalhar. Podia dizer: "Não, essa diferença é tudo." E você não precisa ser bilionário para ter isso. Precisa apenas ter o suficiente para que trabalhar seja opcional. Aqui está uma matemática diferente que quase ninguém considera. Digamos que você trabalhe mais 10 anos para acumular mais dinheiro e ter uma aposentadoria mais confortável. Parece prudente, certo? Mas esses 10 anos você perde. 10 anos que poderia estar vivendo livremente, você passa preso. E para quê? Para viver com um pouco mais de conforto quando for mais velho? Eu prefiro viver com menos conforto agora e ter 10 anos a mais de liberdade. Porque aos 40 você tem energia para viajar, para aprender, para experimentar. Aos 60 isso fica mais difícil. Então qual é o sentido de trocar os melhores anos por dinheiro que você vai usar nos piores anos? Não faz sentido. Mas as pessoas fazem isso todos os dias porque nunca pararam para pensar sobre isso de verdade. Vou te dar mais um insight. O maior desperdício de dinheiro que existe é tentar compensar uma vida infeliz com consumo. Você compra coisas que não precisa para impressionar pessoas que não gosta com dinheiro que ainda não ganhou. E esse ciclo te mantém trabalhando indefinidamente. Mas quando você está feliz, quando tem tempo, quando tem autonomia, o consumo perde o apelo. Você não precisa comprar felicidade porque já a tem. E aí seus gastos caem naturalmente, não por esforço, mas porque você genuinamente não quer mais essas coisas. Essa é a verdadeira liberdade financeira. Não é ter dinheiro infinito, é não precisar de muito para ser feliz. E sabe qual é a ironia final? Quando você para de perseguir dinheiro, muitas vezes ele vem mais fácil. Porque você está relaxado, criativo, fazendo coisas que realmente te interessam. E essas coisas frequentemente têm valor. Conheço várias pessoas que largaram a carreira corporativa, se mudaram para lugares baratos, começaram projetos pessoais e acabaram ganhando dinheiro com esses projetos. Não era o objetivo, mas aconteceu. Quando você remove a pressão, remove o desespero. Você trabalha melhor, pensa melhor, cria melhor. Então talvez a pergunta não seja quanto você precisa para parar de trabalhar. Talvez seja quanto você precisa para trabalhar apenas no que ama quando ama, sem pressão. E a resposta continua sendo muito menos do que te disseram.